Ser mulher não é fácil, mas experimenta ser mãe, parte 2. A minha experiência de funcionária pública exonerada após a licença maternidade. Se você caiu aqui nesse vídeo e não tá entendendo, é só você voltar um vídeo que lá eu começo explicando toda essa situação. Só para deixar bem claro aqui, tá, gente? Quando eu fui afastada, já fazia 1 ano e 8 meses que eu estava exercendo a minha função dentro da rede municipal de ensino. Então, eu não entrei na rede municipal de ensino acometida por essas enfermidades. Eu fui acometida pela enfermidade já estando no pleno exercício da minha função. E aí, o que aconteceu é que a junta médica não aceitou nenhum dos relatórios do meu médico, nem com o pedido de afastamento mais 90 dias, nem o pedido para que eu fosse readaptada e nem o pedido da minha aposentadoria. E então, com uma bebê de 8 meses no braço, eu estava sendo exonerada. Simplesmente houve uma ligação, pediram para que eu comparecesse lá. E quando eu cheguei lá, era para assinar a minha exoneração e ponto final. Obviamente, foi muito frustrante para mim, porque eu sou chefe da minha família e essa era a minha única fonte de renda, além da dor de ter um sonho sendo frustrado, porque como professora, esse foi o meu maior desejo durante toda a minha carreira, entrar para a carreira pública, para ser realmente uma semente de diferença dentro da educação das crianças que passassem pela minha sala de aula. Sempre exerci a minha função com muito amor, sempre fui muito dedicada no atributo da minha função no dia a dia, então foi muito dolorido para mim. Eu havia passado por uma separação, por uma gestação sozinha, sem rede de apoio, sem família, porque infelizmente a minha família já foi recolhida, não tinha ninguém por perto para poder me ajudar e foi muito difícil, principalmente emocionalmente falando, fora o caos financeiro que virou a minha vida, porque a gente não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, não é como um funcionário privado. Nem mesmo o convênio eu consegui continuar usando, porque numa instituição privada, quando você é demitido, você ainda fica 1 mês podendo usar o convênio. E no caso do funcionário público, não. Você é desligado hoje e amanhã você já não usa mais. Eu tinha algumas economias guardadas, então no começo eu continuei com o meu médico, só que passando em consultas particulares. E depois, lógico, gente, não deu mais, a situação ficou muito difícil financeiramente falando. E eu sou honesta aqui em dizer que eu realmente não passei necessidade com os meus filhos, porque eu tenho um filho de 18 anos hoje, na época ele tinha 17, e a bebê, que hoje tá com 2 anos e na época tinha 8 meses. Graças a amigos muito queridos que me deram o apoio que eu precisei, me ajudando mesmo, porque acho que toda essa situação de estresse, da separação, da solitude da gestação, do desamparo, do abandono afetivo, mais a perca do emprego, com 5 meses o meu leite secou totalmente, mesmo fazendo exercício com a pediatra, tentando incentivar, que esse... Eu já vou fazer, filha. Que esse leite voltasse, não voltou. E fórmula é caro, quem é mãe e pai aqui sabe, E claro, gente, eu entrei com uma ação judicial, eu fui exonerada em novembro, meados de outubro e novembro de 2022, e logo em seguida eu já entrei com uma ação judicial, aonde na petição inicial, em caráter emergencial, o meu advogado pediu para que a minha renda fosse reintegrada enquanto o processo corresse, baseado, que foi injusto. Foi uma exoneração que, mesmo eu estando no estágio probatório, não deveria ocorrer, porque embora o meu quadro tenha sido de doença ocupacional, pelo exercício da função, logo então ele se tornou degenerativo, porque é um problema que não tem cura. Porém,
com um tratamento adequado, com atividade física, com fisioterapia, eu tenho condições de exercer certas funções com algumas restrições, mas não me tornando uma inválida. Então eu poderia voltar a trabalhar. E o advogado pediu para que eu fosse reintegrado, né, o meu cargo, no caso readaptada, ou que então eu tivesse a minha renda devolvida enquanto o processo corresse. Gente, pasmem, mesmo o advogado deixando bem claro na petição que eu era chefe da minha família, que era a minha única fonte de renda, que eu estava com uma bebê de 8 meses, o juiz negou. Ele negou. E foi muito difícil. Hoje eu tô aqui, passado, né, mais de 1 ano do início desse processo, eu ainda não tive um retorno de positivo, né? O processo ainda tá correndo. Agora eu tô na fase onde o juiz pediu para que eu fosse periciada, né? Ele intitulou um lugar para que eu seja periciada, porém essa perícia ainda não foi marcada. Por quê? Porque a prefeitura do meu município alega contra todas as provas que eu tenho, 2 anos de laudos, todo o acompanhamento, todo o histórico de tratamento, de medicação e tudo, que quando eu entrei para trabalhar, eu já tinha esse problema. Porque lá no meu exame admissional, eu marquei 2 ícones como sim, sabe? Naquela planilha de um monte de doenças que você tem que marcar. E os meus 2 sims foram que eu já havia ficado internada e que eu já havia tido licença em trabalhos anteriores. Mas no campo de observação eu coloquei que foi licença maternidade e por conta da gestação do meu filho, do meu primeiro filho. E eles estão usando esse argumento, gente, para alegar que eu já tinha essas doenças declaradas. E eu clamo, sabe, pela justiça de Deus. Eu acredito que ainda há um judiciário sério e que mesmo tendo sido, mesmo tendo sido equivocado essa primeira decisão, na minha visão pelo menos injusta, tá bom, não vou fechar. Mesmo na minha decisão, na minha percepção, né, gente, injusta, a justiça de Deus, ela não falha. Não quero, amor, obrigada, tá? E é isso, gente, eu vim aqui mesmo numa forma de desabafo, sabe? Porque ser mulher já é difícil, ser mulher sozinha é mais difícil ainda. A gente consegue? Consegue, mas é exaustivo, é cansativo. Você fazer o papel completo quando você, na verdade, também precisa ser cuidada. Eu realmente quis compartilhar isso daqui, porque até aqui o Senhor me ajudou. Se tem uma palavra hoje que resume a minha vida e a minha história, é Ebenezer. E eu creio que no fim tudo vai dar certo. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, me ajuda a divulgar essa injustiça sofrida que talvez não só eu, mas muitas outras mulheres estão sofrendo, né, por escolherem a maternidade, por escolherem maternar, por serem agraciadas com o dom da vida, porque a minha gestação prejudicou a minha condição de saúde e por conta disso eu perdi a minha única fonte de renda. E é isso, gente. É só um desabafo. Não sei a proporção que isso vai tomar, mas eu também acho que é meu direito me expressar e não carregar mais esse fardo sozinha.